Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E nós estamos já agora na lição de número 5, que tem como tema o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então eu convido você, se você tem a revista e quiser acompanhar um pouco conosco aí a leitura de vários trechos aqui, você é convidado a fazer isso, fazer algumas anotações, porque esse vídeo tem o intuito de alguma maneira, contribuir para o seu entendimento nessa lição da Escola Dominical. Para que no domingo próximo, o próximo dia 4 de agosto, melhor dizendo, você consiga participar bem da aula da escola e contribuir com o professor, como também com todos os outros alunos que forem lá participar. Então, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto está escrito assim, ó: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Este é o texto áureo e é onde nós vamos basear aqui, ó. O meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Como eu gosto de dizer aqui, no estudo das lições que nós passamos aqui, nós procuramos sempre, eu acho que isso é muito importante, trazer todo o contexto da lição para uma aplicação prática nos dias atuais para nós. Por quê? Porque a escola bíblica dominical eu entendo como algo que não é só contar a história bíblica, mas é trazer para um contexto de realidade, de atualidade. Então, por isso, a gente já precisa aqui dizer o seguinte: o meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui está dizendo sobre a reputação dessa mulher, que precedia qualquer coisa a respeito dela. As pessoas conheciam quem era por conta das atitudes que ela tomou quando chegou ali naquela região. Então, é uma lição para nós, não só para a mulher, mas para o homem também. A nossa reputação fala muito sobre nós e a Bíblia diz em Provérbios que mais vale uma boa reputação, o bom nome, melhor dizendo, do que muitas riquezas. Isso é interessante, né? A verdade prática diz assim, ó: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Quero abordar nessa verdade prática alguns conceitos aqui. Um valor incalculável. Uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, ela não se vende e não se troca e não se entrega, tá? Ela não se entrega, não se vende por qualquer coisa, por prazeres, por desejos. Ela não faz isso. Uma mulher de Deus. E ainda diz assim, ó: por seu caráter e disposição de servir a Deus e a família. A mulher virtuosa, ela tem no seu caráter moldado por Deus, através da palavra, através do ensino bíblico, através do Espírito Santo, ela tem o seu caráter moldado. E, dada a importância disso, ela serve tanto a Deus como a família. Diferente do que muitas ideologias hoje, na nossa época, estão pregando aí, desvirtuando completamente o papel da mulher na família, também na sociedade como um todo. A mulher, ela não é menor ou menos importante do que o homem em lugar nenhum. A Bíblia, de maneira nenhuma, coloca isso. Algumas pessoas querem distorcer, né, esse ensino, falando, dando alguma conotação de que Deus menospreza as mulheres. Isso não é verdade. Para Deus, que não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção, então, entre homem e mulher, cada um tem o seu valor e a sua contribuição para a família. A mulher de Deus, ela tem por honra, ela acha honrável, louvável servir a Deus e a família. Não é ser alguém que, como algumas ideologias, principalmente a gente precisa dizer, que é aquela que começa com fé e termina com minismo, ela quer dizer que o homem ele é opressor,
que ele quer obrigar a mulher a servir a ele. Não é isso. O que a Bíblia ensina não é isso. Uma mulher virtuosa, ela tem o seu valor. E o homem de Deus, ele sabe e precisa reconhecer isso, que nós, sem as mulheres, nós não teríamos condições de fazer nada. Elas complementam a nossa vida. Então, é importante ressaltar isso logo na verdade prática. A introdução diz assim, o livro de Ruth, ele começa com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações, o casamento de Boaz e Ruth, e o nascimento de Obed, o avô do rei, do futuro rei Davi, né? Nosso Deus é poderoso para reverter as tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então, nessa introdução, eu quero abordar aqui com você o seguinte: essa questão aqui, o nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Nós sabemos que é muito complicado quando passamos por situações ruins, sejam elas em que área for. É muito complicado para nós. Dói, faz-nos chorar, é muito difícil. E algumas pessoas não aguentam, não suportam passar por determinadas situações. E existe uma geração de cristãos, de crentes, eu vou dizer assim, né? Que estão sendo moldadas de uma maneira completamente diferente do que o que o evangelho realmente, o verdadeiro evangelho ensina. O verdadeiro evangelho ensina que, em Filipenses 1:29, que a nós, em relação a Cristo, nos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. E um falso evangelho, ou um evangelho Nutella, que tem sido pregado ou apregoado aí aos quatro cantos, é que você vem para Jesus e todos os seus problemas acabam e acabou. Você vai ter uma vida que vai ser mil maravilhas, tudo flores, você não vai ter mais problemas, enfim, a sua vida vai ser completamente mudada. Não é esse evangelho o verdadeiro evangelho. O próprio Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos, mentiriam a respeito de nós, caluniariam a nossa vida, mentiriam a ponto de querer realmente nos encerrar na prisão. Então, é um evangelho diferente. O que estão hoje uma geração Nutella, a gente tem que dizer assim, que é uma linguagem fácil de interpretar, que acha que aceitou Jesus, pronto, tá tudo lindo, maravilhoso, acabou. Sabe? Mas nós temos que se despertar que o diabo, ele é real e ele não brinca de ser diabo. Ele, o inimigo das nossas almas, ele vai atacar em todo tempo, a toda hora, enquanto ele puder, enquanto ele tiver condições de armar uma estratégia para atacar a nossa vida espiritual e acabar com tudo o que resplandeça a luz de Cristo, ele vai fazer isso. Então, estamos em meio a uma guerra, mas infelizmente existem alguns crentes que eles acham que, como Jesus prometeu que a vitória vai ser da igreja, então eles acham nessa geração que eles não precisam guerrear. É só ficar cada um na sua, servindo a Cristo, que tá tudo bem, no final vai ser tudo mil maravilhas, o Senhor vai chamar todo mundo para o céu e tá tudo bem. Ou seja, eu aceitei a Jesus, isso é o que é o mais importante. Eu não preciso guerrear contra as armas das trevas, ou as batalhas, né, das trevas. Deixa eu quieto aqui na minha que vai dar tudo certo. Não é assim. O Senhor nos chamou, não foi para isso. Mas nós precisamos defender com ousadia a respeito da fé que nós representamos. Defender, combater as heresias. Eu gosto de uma frase que eu aprendi num canal do CACP, que ele diz o seguinte, né? A gente precisa fazer pela verdade o que as seitas, elas fazem pela mentira. Elas avançam, elas apregoam, elas combatem, elas querem denegrir a imagem. Nós não precisamos denegrir a imagem de ninguém. Nós só precisamos revelar o que é a verdade. Isso não é menosprezar a pessoa, mas nós precisamos combater a mentira, porque afinal de contas, a Bíblia afirma para nós que o pai da mentira é o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Então, nós estamos guerreando contra ele, não contra as pessoas. Lembra que Paulo falou que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue? É isso. Mas
o império das trevas, ele avança, infelizmente. Vamos lá. O compromisso de Boaz com Ruth. No tópico 1 diz assim, ó, no lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Vamos lá então para o tópico 1, o compromisso de Boaz com Ruth. O subtópico 1 diz assim, no lugar da bênção. Esse ponto aqui vai ser importante que ele vai destacar que Ruth, diz aqui, ó, teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Guarda esse ponto que é importante. Ela não se aventurou como se fosse alguém independente. Ela estava esperando. Por isso esse subtópico diz assim, no lugar da bênção. E a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Diz assim, ó, ela não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje por uma certa ideologia que começa com fé e termina com ministra, como eu já falei aqui. Então, falsas ideologias, mais especificamente essa, que apregou que as mulheres são livres para fazer o que quiser com o seu próprio corpo e com quem ela quiser. Isso é puramente um ensinamento antibíblico e infelizmente, esse ensinamento ele vem se brotando, né, dentro das igrejas cristãs evangélicas, igrejas cristãs como um todo, não só as evangélicas. E as mulheres estão sendo, muitas delas, ensinadas sobre essas ideologias aqui. Alguns conceitos que eles deturpam o que a verdade do evangelho, a verdade bíblica ensina. Porque diz aqui, ó, o casamento é uma instituição divina, nós cremos nisso, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda uma sociedade. Então, essas ideologias, elas querem apregoar um novo formato para a família. E se essa ideologia conseguir atingir a mulher de um lado, como também o homem por outro lado, elas acabam atingindo a formação bíblica sobre a família. E, consequentemente, vai atingir a igreja, como também a sociedade. A igreja é a base, a família é a base para a igreja e é a base para uma sociedade realmente coerente, uma sociedade organizada. Hoje, essas ideologias, elas avançam deturpando a realidade do que é a formação da família. Essa é uma verdade que nós cristãos precisamos defender. Cada um pode tomar a sua decisão em relação a isso. Mas eu me lembro que o pregador em Eclesiastes, ele disse assim, ó, o jovem ele pode andar segundo os preceitos, prazeres do coração dele. Ele pode, tanto o jovem como o adulto, é claro que isso é uma referência geral, o homem como um todo. Ele pode andar segundo os seus próprios prazeres, mas ele tem que ter certeza de que por todas essas coisas, Deus lhe trará a juízo. O subtópico 2 diz assim, a iniciativa de Noemi, a orientação, né, dela foi o seguinte, Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar o seu interesse em ser remida. Então ela, sem ser notada, ela iria se deitar aos pés dele discretamente, porém ela não sairia avançando o sinal, como muitas hoje fazem, né? É uma época hoje que a gente fica assim, é um absurdo como acontece. Tanto as mulheres quanto os homens. Como assim? Acabou o pudor, a decência. As pessoas vão se entregando a qualquer um que chega. Não se valorizam mais. Então, aqueles que são cristãos verdadeiros, que seguem os ensinamentos bíblicos, eles são muitas das vezes tidos como alguém quadrado, como alguém que é completamente arcaico, que não sabe de nada, é atrasado em relação a esses conceitos de relacionamento, sabe? Mas, segundo a Bíblia, é melhor você estar no lugar da bênção e esperar a oportunidade certa. Por quê? O subtópico 3 diz assim, ó,
respeitando o processo. Olha que interessante aqui, ó. Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Olha que interessante. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Olha que interessante essa frase. A santidade não despreza a beleza, com simplicidade, pureza e moderação. Isso é o que a Bíblia ensina a respeito da postura de uma mulher virtuosa. Mas o que as ideologias elas querem apregoar? Que as mulheres se deformem. Você já viu aí quantas e quantas elas estão se deformando fisicamente, como também externamente, né? O exterior, o cabelo, a cara. Já ouviu falar em harmonização, né? Para algumas eu até falo que é uma demonização, porque a pessoa se transforma completamente. É uma transformação que ela fica descaracterizada. Às vezes é uma pessoa que era muito bonita, mas ela faz um procedimento para poder, sabe, chamar a atenção de alguma maneira. Isso é um exagero, ou seja, foge do que está dizendo aqui a respeito de pureza e moderação. Infelizmente, nós temos visto muito isso. Então, esse é um alerta para nós aqui, para as nossas mulheres cristãs. E diz ainda, ó, como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia um outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar e respeitar o processo. Então, olha que interessante. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. É interessante comentar isso aqui, por quê? Porque nós, muitas das vezes, queremos a bênção, mas nós não queremos respeitar o processo. Não queremos, na verdade, esperar, aguardar o tempo de Deus, seja para um novo relacionamento, seja para uma conquista de alguma coisa profissionalmente. Então, nós precisamos, a aplicação prática disso aqui, esperar, aguardar e dar importância ao processo. Tudo tem um processo e muitas das vezes a gente pode perder a bênção por não respeitar esse processo. Precisamos ser pacientes. Diz aqui o Salmo 27, 14. Espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. É assim, espera no Senhor. É esperar e não se desesperar. Porque quando as pessoas se desesperam, elas atropelam todo o processo e querem se antecipar a tudo aquilo que muitas das vezes Deus tem preparado para ela. Precisamos ter muito cuidado com isso, né? Olha o que o comentarista colocou aqui na sinopse 1. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. O casamento entre Boaz e Ruth. Diz aqui, ó, o tópico 2. Olha o que diz aqui. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor conforme o costume daquela época. Mas olha o que aconteceu aqui. Noemi acalmou Ruth. Sossega, minha filha, porque certamente aquele homem, ele vai cumprir o que ele prometeu, ele vai resolver esse negócio, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver isso tudo aí. Sossega, por quê? Porque ela confiava que ele era um homem de bom caráter e ela deveria esperar, aguardar o processo. Então, o subtópico 2 diz assim, ó, resgate e lei do levirato. O que Boaz fez aqui? Chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita. O que aconteceu aqui? Boaz, ele queria deixar as coisas bem às claras. Lembra que nós falamos na lição anterior que ele era um homem de poder e influência, ele tinha condições, mas ele não queria extrapolar ou atropelar o processo também.
e ele queria fazer as coisas exatamente como deveria. Ele reuniu o povo, os anciãos, e testemunhou ali para que todos testemunhassem a decisão. Então ele deixou a decisão nas mãos do remidor imediato, né, que tinha uma pessoa, que era o remidor, que esse remidor até aceitou ficar com as terras. Mas quando ele soube que tinha que casar com a Moabita, então ele desistiu, alegando que, o comentarista colocou aqui, ó, motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ou seja, esse remidor imediato, ele só queria assumir se ele não tivesse que casar com Ruth. Ele queria as terras para ele, para suscitar para a descendência dele, na verdade. E se ele assumisse aquelas terras ali e se casasse com Ruth, aquelas terras, elas daria continuidade à geração de Elimeleque e não para a geração dele. Olha que interessante isso. Mas, enfim, ele não aceitou e aí aconteceu o que o tópico 3 diz aqui. A transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Isso aqui era um testemunho público, né? Que aquele remidor principal, ele estava abrindo mão do seu direito e passando para Boaz, para que Boaz tanto comprasse as terras, como também casasse com Ruth. E aí, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Ou seja, ele fez tudo às claras, com testemunhas, para que ninguém viesse de alguma maneira lá na frente dizer que Boaz estava se apropriando de algo que não era dele, de algo que ele estava se aproveitando da situação por ter ele uma condição financeira melhor. Então ele tomou essa atitude porque, como nós falamos na lição passada, ele demonstrou ser um homem de caráter, que é o que nós precisamos ter, caráter. E não se aproveitar por muitas das vezes uma posição elevada, ou de destaque, ou de conhecer pessoas influentes, e nós queremos se aproveitar de uma determinada situação para usufruir de frutos ali por conta dessa situação. Mas não, a gente precisa seguir o processo, todo o trâmite legal. Então a gente precisa entender isso. O caráter faz você preferir, muitas das vezes, perder, mas você mantém o seu caráter, a sua reputação. Isso é interessante demais. Vamos para o subtópico, o tópico 3, que é a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed, consumando o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por sua mulher e o Senhor lhe concedera a conceição e ela teve um filho. Diz ainda que antes amargurada e acreditando estar sob um castigo divino, isso aqui, na verdade, se referindo a Noemi, porque ela, em um determinado momento de grande tribulação e preocupação com o futuro, não é? Ela começou a achar que Deus estava castigando ela começou a achar que ela queria até mudar o nome, dizendo que ela estava tão amargurada que ela era preciso mudar o seu nome. Mas Deus provou para ela que ele mudaria a situação. E era assim, era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. E o que aconteceu? Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Está lá em Provérbios 17:6. Neles, os idosos projetam um prolongamento da vida, recebem um novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então, é interessante isso. A gente falou sobre a importância de manter a reputação, de você seguir as leis conforme o processo determina, você ter testemunhas a respeito de alguma decisão e não querer tomar uma decisão apressada e imediata, querendo se aproveitar de uma situação por talvez você ter uma condição financeira melhor e você querer se apropriar de algo que não é seu. E aí, nós também vemos aqui nesse último tópico que aconteceu o casamento, Deus mudou toda a situação, suscitou a Noemi
uma situação completamente diferente do que ela passou e que a gente viu no início do livro, tá? Todo o sofrimento com a perda dos entes queridos dela, mas Deus mudou a situação. Boaz, e aqui o comentarista coloca, como um tipo de Cristo, né? Porque ele, o Deus de Israel, encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela então, foi agraciada por Deus com a condição de entrar na genealogia do rei Davi, né? E automaticamente do próprio Cristo. Jesus veio dessa descendência. Olha que interessante isso. Uma coisa interessante aqui, que falamos aqui dos filhos, né? Os netos. Como os avós, os vovôs, né? Os avós ficam alegres. E você que é avô, você vai concordar comigo, né? Muitas das vezes a gente fala assim, que depois que a pessoa vira avô, ela fica meio babão, né? Porque é uma alegria. E a gente vê como os avós, eles se dedicam a aquele neto, a cuidar, a dar uma orientação. É muito interessante isso. Por quê? Porque significa muito para eles, né? Então, diz aqui, ó, a nossa conclusão, para a gente terminar. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Está lá em Tito 2:11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Então, irmãos, nós entendemos aqui que, mais uma vez, Deus prova o seu amor para com o seu povo, para aqueles que esperam nele, para aqueles que entendem que para alcançar uma bênção é necessário muitas das vezes passar por um processo, e muitas das vezes esse processo ele tem umas vias dolorosas, mas a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Num primeiro momento, nós muitas das vezes não entendemos o que se passa e como será o desenrolar de tudo isso. E muitas das vezes nós nos culpamos por determinadas atitudes, mas graças a Deus que Ele abre o nosso entendimento em determinado momento para que a gente compreenda que a nossa culpa, ela não nos define. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados e Ele, se nós nos dispusermos, Ele vai realinhar todas as coisas de maneira que os seus filhos sejam beneficiados lá na frente, no tempo dele, no tempo de Deus. É importante a gente deixar isso claro. Então, que Deus te abençoe abundantemente, tá? Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aqui no canal para que você receba também outros vídeos falando sobre a palavra de Deus, sobre a escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe muito, abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.